Beleza. Questão 41 lá da Física A, tá? Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar tem ali a velocidade, é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que chegue pelo cabo do alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar, para tentar contornar esse problema, né? Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um sinal alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável por ser um cabo elétrico de comprimento mais próximo dele. Tá? Esse 104 ou 105, tá? É 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, beleza? Aqui tá, às vezes, quando manda lá pra gráfica, tem algumas coisas que acabam saindo meio comidinhas, tá? Então, olha só. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo no exercício. Não é fácil, tá? Esse exercício é um pouco mais chato. Mas pensa o seguinte, eu tenho aqui um som, e esse som aqui, ele tem um cabo, tá? E aqui eu tenho outro som que transmite. Então, pensa que eu estou mais ou menos, sei lá, estou aqui, ó. Então, o som ele vai viajar com uma certa velocidade. Mas esse som aqui, a minha corrente elétrica, ela viaja com uma certa velocidade também. Tá? Então eu tenho a velocidade aqui do som e a velocidade da corrente elétrica, né? Só que esse cara é muito mais rápido que esse. Logo, esse cara vai começar a tocar a parte que eu tô falando muito antes desse cara chegar. Então, tipo, é como se eu estivesse, sei lá, falando agora e daqui a 4 segundos você ouvisse agora, entendeu? Então, tipo, acaba dando um delay, que a gente chama, né? Só que acontece o seguinte, esse cara aqui tem que chegar, ao mesmo tempo que o som chega aqui, esse cara também tem que mandar o áudio junto para sincronizar. Então é como se eu agora, quando eu falo agora, viesse já uma agora para você, entendeu? Então tipo, eu não tô falando para você ouvir depois, né? Eu tô falando, ou melhor, eu tô falando ouvir antes e depois, né? Você tem que ouvir junto, tem que ouvir sincronizado. Logo, o tempo que esse cara leva para chegar até aqui tem que ser o mesmo tempo que esse cara leva para chegar até aqui, né? Então, vamos lá. Isso que a gente sabe, que o tempo que o som leva para chegar lá tem que ser igual ao tempo que o sinal do cabo, né? Aqui é som, aqui é o sinal do cabo chega lá para o alto-falante que está bem longe de chegar, né? Vamos lá. Então, olha só, eu estou no palco aqui, né? E você está do lado do alto-falante, né? E você está a uma distância de mim de 680 metros, certo? Pô, tá longe, né? Então o que acontece é o seguinte, o som ele vai andar esses 680 metros, né? Então você tem a velocidade do som aqui, que tá andando esse cara aqui. Então, se você pegar lá, V é delta S por delta T, né? Lembra que onda é MRU, logo você tem que usar essa fórmula aqui. Qual que é a velocidade do som? Que o som se propaga? 340 metros por segundo. Beleza, funciona bem, tá? Qual que é a distância que os caras estão? Bom, entre o cara que está cantando e o som, 680 metros. Então você tem um tempo ali que vai acontecer isso, tá? Então se você trocar o 340 pelo tempo, o teu tempo então vai ser igual a 680 divididos por 340, tá? Bom, dá para cortar esse zero com esse zero. 68 por 34, isso é a mesma coisa que 2 segundos. Olha que bacana. Então significa que em 2 segundos o som está levando para sair do palco e chegar no cara. Só que acontece o seguinte, se eu quero sincronizar, tem outra palavra que eu estou tentando lembrar aqui. Se eu quero pôr em sincronia, se eu não quero que tenha nenhum delay, vamos dizer assim, o tempo que o som tem que chegar lá é o tempo que a minha caixa também tem que emitir o som, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, bom, tem que ser simultâneo, né? Isso é uma condição de simultaneidade, algo que acontece aqui agora tem que acontecer também lá ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece é o seguinte, esse cara aqui tem que ser simultâneo com a velocidade, com o tempo que leva
vamos supor, para a corrente elétrica chegar lá, vamos dizer assim, né? Corrente elétrica que ele está usando aqui. O sinal elétrico, né? Sinal elétrico, corrente elétrica, a gente pode até ver como da mesma forma, né? Então, olha só. Aí eu tenho um cabo. Esse cabo tem uma certa distância. Você não sabe quanto que distância que ele tem, né? Mas eu tenho um cabo com certa distância que eu tenho um alto-falante, né? E aí que tá. O que ele pergunta é o seguinte. Aqui eu tenho uma velocidade muito mais alta. Muito mais alta. Uma velocidade absurdamente mais alta. Mas ele tem que sincronizar com o que o cara escuta. Com a velocidade do som. Logo, esse cara aqui tem que sincronizar com esse cara lá. Para sincronizar, significa que o tempo que você tem que levar para chegar até lá é de 2 segundos. Né? Então, o que a gente sabe? Bom, esse sinal a gente vai considerar a velocidade constante. Então, ΔS vai ser igual a V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade você tem, ele fala para você. Né? Minha velocidade ali desse sinal é 2,6 vezes 10 a oitava, tá? Esse 108 é 10 oitava. Então, olha só, o tempo tem que ser de 2 segundos. Ou seja, o tempo que esse sinal tem que chegar lá tem que ser de 2 segundos, tá? Então, o que a gente pensa agora? Bom, eu preciso descobrir a distância, que é justamente esse cara aqui. Quanto de cabo que eu preciso ter para que isso daqui sincronize. Porque se eu tiver um cabo muito pequeno, o meu sinal desincroniza, chega bem antes do que o som, né? Então fica uma coisa agora, e fica uma coisa meio bizarra, sabe? Então os dois têm que chegar juntos. Então o que eu faço? Bom, posso passar esse cara aqui multiplicando, né? Então eu vou ficar aqui, a minha distância vai ser igual a minha velocidade vezes o meu tempo, minha variação de tempo. Minha distância, então, vai ser igual à velocidade, que é 2,6 vezes 10 a oitava, né? Metros por segundo, ele diz para mim. Metros por segundo, ele diz para mim. Vezes o tempo, que é quanto? 2 segundos. Então, quanto de cabo você tem que ter? 2,6 vezes 2 é 5,2, né? 5,2 vezes 10 oitava metros, tá? Já vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu só ver as alternativas. Olha lá, tem. Só que tem um porém. Está em quilômetros, né? A gente não pode deixar em quilômetros. Tem que transformar, então, de metros para quilômetros. O que a gente lembra? Que 1 km, 1 quilômetro, é igual a 1000 metros. 1000 eu posso escrever como 10 elevado à terceira. Lembra das potências, tá? 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Tá? Metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros ou 10 ao cubo metros. Logo, quantos quilômetros tem quando eu tenho 5,2 vezes 10 a oitava metros? Faz a regra de 3, tá? Então aqui você tem 10 ao cubo vezes x. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, né? Então 5,2 vezes 10 oitava. Passe 10 ao cubo dividindo. Então meu x vai ser igual a 5,2 vezes 10 à oitava sobre 10 ao cubo. O que você lembra? Pô, mesma base, tem uma divisão. O que eu faço com as potências? Subtraio, né? Então 5,2 vezes 10 elevado a 8 menos 3. Então o que você tem aqui no final das contas? Que a minha distância ela é 5,2 vezes 10. 10 elevado a 8 menos 3 é 5, né? Quilômetros. Mas, olha de quanto cabo que eu preciso. Cara, eu preciso de... Cara, 10 a 15 quilômetros. Gente, isso daí é aproximadamente... isso é muita coisa. Pense que isso daqui, 10 a quinta é 100 mil, né? Isso daqui é 520 mil quilômetros. 520 mil quilômetros. Imagina você precisar de 520 mil quilômetros de cabo para fazer o sinal sincronizar, tá? Essa solução é viável? Nunca! Porque imagina, mano, o cabo é absurdamente grande.
Tá? Então, essa solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Tá? Então, ela é uma solução inviável porque o tamanho do meu cabo é absurdamente grande. Tá? Então, eu preciso procurar outras soluções, que inclusive a gente já tem, beleza? Então, gente, finalizamos mais um exercício, hein?